Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, benefício concedido judicialmente não precisa passar por avaliações do INSS. Quanta gente aí com dúvida com benefício judicial, gente que está aguardando, gente que já passou pela perícia judicial e ainda não teve resposta. É muito importante vocês terem sempre conhecimento do que está acontecendo. Por quê? Porque diminui a ansiedade. A gente sabe como é que é, né? O sofrimento dentro do INSS é muito grande. É frustração em cima de frustração, mas, além de tudo, o prejuízo financeiro. Porque você, muitas vezes, é o único que tem renda dentro de casa. E já não chega, né, o desrespeito de você, pagador de imposto, né, que o INSS promove esses peritos que não têm ética nenhuma profissional, sabe? É uma coisa de louco. Aí você chega na justiça, você tem lá, por exemplo, a imparcialidade, você acredita mais na perícia, porque você tem motivos, que geralmente é um especialista que vai te atender. Você vai ter um juiz julgando a causa imparcial, não é como no INSS, que é o perito, que é o juiz, que diz sim ou não. Muitas vezes, como eu falei, sem nem olhar na tua cara, sem te avaliar, sem ouvir o que você tem a dizer, sem olhar a documentação, ele é o juiz. Bom, tem muitos ali que se consideram semideuses, né? Que eles estão acima de todo mundo. A arrogância, o ego é tanto que... Bom, mas vamos lá. Não precisa passar em perícia de análise do INSS quando é judicial. Bom, ele decorre de uma decisão proferida por um juiz, como eu falei, após a análise detalhada do caso. Quer dizer, um juiz já analisou o processo para saber se a pessoa tem direito ou não. E já passou pela perícia. Muitas vezes com base em provas periciais, documentais, testemunhais. Nesse caso, a decisão ela tem força de ordem judicial, o que significa que o INSS ele deve cumprir integralmente, independente de nova análise administrativa ou não. Essa característica é fundamental para garantir a segurança jurídica para o beneficiário. Apesar que hoje em dia, né, em certos campos da justiça aí, a gente está vendo, né, absurdos. Gente que não tem condenação, gente que nunca pisou numa delegacia, condenada a 14, 17 anos, porque estava no lugar errado segurando uma bíblia na mão. Né? Então é absurdo. A outra que pichou uma estátua lá com batom. E esses pichadores que saem pela madrugada aí, estragando aí as portas das casas, a área comercial. O que acontece com esses caras? Não acontece nada? E o batom lá, uma espirrada de uma VAP ali já tirou. E aí? E vocês viram, não foi só 14 anos, 30 milhões de multa para ela, tá? Quem ri hoje fica gritando aí, tem que ser assim mesmo, aguarde que a tua hora também chega. É comum que o INSS, depois ou após o cumprimento de uma decisão judicial, ele vai tentar impor procedimentos administrativos adicionais, como análises complementares ou reavaliações. No entanto, quando o benefício é concedido por decisão judicial transitado em julgado, isso quer dizer, quando não há mais possibilidade de recurso, a autarquia não tem competência para reaver ou reavaliar o mérito da decisão. Isso já foi reconhecido em diversos tribunais. A Constituição Federal assegura que as decisões do Poder Judiciário, elas devem ser respeitadas por todos, inclusive por órgãos públicos como o INSS. Caso o Instituto se recuse a cumprir ou tente modificar unilateralmente os termos da sentença, configura-se descumprimento de ordem judicial, passível de medidas legais, como multas diárias, responsabilização de servidores. Alguém aí já recebeu multa do INSS por descumprimento? Eu nunca vi, em todos esses anos que eu tenho com o INSS. Bom, benefícios como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, BPC, concedidos judicialmente, seguem critérios estabelecidos pelo juiz do processo. O INSS deve apenas operacionalizar o pagamento, eventualmente cumprir decisões técnicas como cálculos de atraso, implantação em folha, sem discutir novamente os fundamentos da concessão. Quer dizer, o INSS ainda quer passar por cima da decisão do juiz? Mas calma que ainda tem muita coisa, tá? Eu falo, tenha paciência para adquirir conhecimento com o INSS. 10, 15 minutos de vídeo vai poupar você de 10, 15 meses de problema no INSS. A escolha é sua.
Isso não significa que o benefício judicial ele seja eterno, imutável, tá, pessoal? Em casos aí de benefício por incapacidade, por exemplo, o INSS pode solicitar uma nova perícia no futuro, mas apenas após o cumprimento legal da decisão judicial e desde que haja aí um novo fato relevante. O que não pode ocorrer é o INSS realizar uma reavaliação logo após a concessão judicial, com base nos elementos que já foram analisados no processo. Há entendimento consolidado nos tribunais superiores de que o INSS não pode usar revisões administrativas automáticas para interferir em decisões judiciais. O STF e o STJ já se posicionaram no sentido de que isso viola a coisa julgada e fere princípios constitucionais com a separação dos poderes e o devido processo legal. Em muitos casos, segurados se veem obrigados a voltar no judiciário para garantir o cumprimento adequado da decisão. Isso quer dizer, o INSS não cumpre em todos os casos. Olha a que ponto que nós chegamos. Vai você, segurado, deixar de cumprir uma decisão judicial, você vai ver o que acontece. Eles arrancam até tuas calças. Quando é multa que é para o povo, eles vêm e penhoram o que você tiver. Pior é isso, né? Isso acarreta mais demora, custos, insegurança para as pessoas que já enfrentaram dificuldades para obter o benefício originalmente. Por isso é importante que vocês tenham ciência dos seus direitos, pessoal. Vocês precisam, às vezes, de um apoio jurídico, sabe, de um defensor público, porque quando há essa tentativa de interferência no INSS, esses advogados, defensores públicos, eles estão qualificados para entrar na justiça. Você não pode entrar com recurso, você não pode entrar com uma apelação, você não pode entrar com mandado de segurança. É somente um advogado. A implantação de benefícios judiciais não deve ser condicionada à perícia administrativa, nem o cumprimento de exigências extras, além das impostas pela decisão judicial, porque na justiça também se impõe, tá, pessoal? Exigências, qualidade de segurado, carência, documentação, cumprir convocação quando é chamado, tudo isso é importante. Caso haja dúvidas quanto ao alcance da sentença, o caminho correto para o INSS é pedir esclarecimento ao juiz responsável e não agir de forma unilateral. Ah, eu não concordo, não vou implantar, não vou pagar. Quer dizer, além disso, se a sentença determinar expressamente que o benefício é devido a partir de uma data específica ou que tem caráter permanente, o INSS não pode impor limites ou restrições não previstos, tá? A interpretação da decisão cabe ao judiciário, não à administração pública. Ainda há casos que o INSS tenta aplicar o chamado pente fino, mesmo em benefícios concedidos judicialmente. Essa prática vem sendo contestada aí por advogados, por entidades de defesa de direitos previdenciários, pois representa um desrespeito à autoridade judicial. O STJ está desde 2017, 2018, exatamente, estava começando a julgar, já tinha votos favoráveis, que o INSS, para cancelar um benefício, cessar um benefício concedido judicialmente, ele também teria que entrar na justiça. Mas como é a favor dos segurados, vocês veem, desde 2017, 2018 não se julga, sabe? Não tem pressa. E vai saber Deus se isso vai ser julgado ou não, sabe? É absurdo dos absurdos. A justiça não... Pessoal, a justiça não funciona para nós. A justiça passa um paninho de vez em quando para falar que funciona. Mas, no geral, tirando não só o INSS, tudo não é pra gente. Todos os corruptos do país estão soltos, desfrutando do dinheiro que foi roubado. Hoje, traficante que foi pego com toneladas, sai primeiro que a polícia da audiência de custódia. Nós temos um cara aí que era governador de um estado aí que pegou 400 anos de prisão. Hoje ele está na cobertura dele, da casa lá do apartamento dele, de frente ao mar, e fica dando uma de instrutor, de ponto turístico, da piscina. E o pior é que tem um monte de gente que dando like para um cara desse. Entendeu? Quer dizer, tem que mudar essa mentalidade. Os caras fã de ladrão. Pô, você tem que aplaudir quem é honesto, não quem é ladrão. Bom, a coisa julgada, quando uma decisão se torna definitiva, é um dos pilares do sistema jurídico. Se isso acabar, meu amigo e minha amiga, acabou a justiça. Essa coisa julgada, ela impede que o mesmo assunto seja discutido pelas partes. Quando o INSS tenta reavaliar um benefício concedido judicialmente
com base nos mesmos fundamentos, ele está violando esse princípio, o que pode gerar até responsabilização por danos morais ao segurado. O juiz analisa não é somente laudo, mas também a realidade social, profissional do segurado. Isso significa que a decisão é fruto de uma avaliação mais ampla, criteriosa, do que aquela que é feita administrativamente dentro do INSS. A sua validade não pode ser relativada por análises do INSS que consideram apenas o contexto. Sabe? O judiciário ele pode, inclusive, impor multas diárias ao INSS caso o cumprimento da sentença não ocorra dentro do prazo estipulado. Essa sanção tem sido usada para forçar o respeito às decisões judiciais e evitar manobras protelatórias, tá? Que justifiquem, que prejudiquem o segurado. Embora o sistema previdenciário deva preservar a regularidade dos pagamentos e controle de fraudes, esse objetivo ele não pode se sobrepor a respeito das decisões judiciais. A princípio, a legalidade obriga o INSS a seguir a sentença como ela foi proferida, sem adaptações, sem reinterpretações pessoais dos seus servidores. O cumprimento integral da decisão garante a proteção dos direitos do segurado, reforma a credibilidade do sistema judiciário. Por isso é essencial que vocês saibam que benefício concedido por ordem judicial não está sujeito à reanálise administrativa comum do INSS. Tá? O segurado ele tem que ter tranquilidade a hora que vencer uma ação contra o INSS, ter o seu direito garantido, tá? Nos termos definidos pelo juiz. Qualquer tentativa de interferência ou modificação do INSS, você tem que contestar novamente na justiça. É assim que funciona, pessoal. Não tem outra alternativa. Você teve os seus direitos negados do INSS, o caminho é a justiça. Ah, o INSS fala que tem a junta de recursos, que não resolve nada. É tudo amiguinho, corporativismo ali. Todo mundo dando a mão para todo mundo e todo mundo mamando nas tetas dos nossos impostos. Essa é que é a verdade. Então, você que aparece uma vez lá a cada ano, você acha que os funcionários da junta, os funcionários da própria agência do INSS vão se indispor com um perito, com o supervisor da agência por tua causa? Eles vão criar um clima ruim entre eles que estão todos os dias ali, por causa de você que apareceu lá uma vez por ano, sabe Deus da onde. Entendeu? É assim que funciona. Infelizmente, nós somos a base da pirâmide. Tá? E começa lá de cima, a pisarem em cima de nós. E a gente vem aguentando tudo até embaixo. Enquanto o povo não acordar, é isso que nós vamos ter. Infelizmente. Tá? Infelizmente. Eu fico besta às vezes de ver aqui gente que está sofrendo com o INSS, está aí, fica reclamando, mas na hora de votar, sabe? Quer dizer, é completamente incoerente. É completamente. Não tem coerência. Bom, mas cada um com as suas escolhas. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, é assim que tem que ser, tá, pessoal? Tem que ter muito conhecimento para lidar com o INSS, tem que saber, tem que estar atento à realidade dos fatos, pessoal. Não adianta fingir aquele papo, eu não quero saber disso, não quero saber de política, eu não discuto religião, política. Está errado. Você tem que discutir religião, você tem que discutir política. O INSS é um órgão político. Se você não discute política, vira essa zona que está. O país inteiro. Entendeu? Tem que ser falado essas verdades, não tem como. Gostou do meu trabalho? Dá um like, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para vocês estarem sempre aí ganhando conteúdos relevantes, atualizados com tudo que está acontecendo. É importantíssimo vocês saberem como funciona o INSS, que assim vocês vão saber direcionar os desafios e os caminhos para poderem garantir aí a renda para você ter pelo menos o básico, enquanto você está incapacitado. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo aqui, incentivando, sabe? Muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.